Às vezes mistura as coisas, né? Mas é porque os filhos é fruto do casamento. Aí, uma coisa tem a ver com a outra, irmãos. Uma coisa tem a ver com a outra. Quando você tem um bom relacionamento, um bom casamento, tem 100% de chance dos seus filhos também serem filhos bons, se você souber educar. A gente sabe as dificuldades que os relacionamentos trazem. Muitas das vezes não é possível levar à frente um relacionamento, porque esse relacionamento é prejudicial às vezes para a nossa saúde mental, saúde emocional e até saúde física. E Deus não aconselha ninguém a levar em frente um relacionamento se ele oferece o quê? Perigo para a sua própria vida. Então a gente também tem que ser ético e cuidar da gente mesmo. Entendeu? Cuidar da gente mesmo. Então, que o Senhor venha estar falando com você daqui a pouquinho, essa botijazinha vai andar aí no meio da igreja. São alguns nomes que os pais ou as mães vão tirar. E quando você tirar o nome do microfone na mão, você vai dizer que nome é. E eu vou pedir para você falar um pouquinho desse nome. E depois que você falar, eu vou complementar com algum outro comentário que venha somar em cima do seu comentário. Viu? Aqui tem basicamente os nomes que eu coloquei aqui. Ó. Aqui nesse círculo. Entendeu? Nós temos aqui, diga comigo, diálogo, lazer, perdão, felicidade, abraço, disciplina. Esses são os nomes maiores. Tem os adicionais que eu coloquei aqui. Diga comigo, o pai e a sua responsabilidade, a mãe e a sua responsabilidade, culto doméstico, família e os parentes, filha. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade. Nos casais já se separaram por causa dos parentes. Aí você hospeda um parente seu para morar com você, e aquele parente traz uma briga entre o casal e acaba se acabando um relacionamento de tantos anos por causa de um parente. Então, família é aquilo que você é progenitor. É o pai, a mãe e os filhos. Os netos, os bisnetos. Parentes são irmãos, são tios, são tias, sobrinhos, viu, irmão? Cunhados, primos, esses são parentes que também da sua família, mas a sua família primordial, essa daqui. Eu coloquei aqui um casalzinho, com 4 filhos, viu? Mas por que tu não botou só com um? Porque, irmão, eu acho um pouco. Um filho é pouco. Tem que ter a família no mínimo 4, viu? Chega até às vezes o ditado, só o ditado isso aqui, ó. Não vá levar e deixar descer pro coração, que eu vou dizer. Diz que quem tem um não tem nenhum, é o ditado popular, entendeu? Então, aqui eu faço a famíliazinha por 4. Por que 4, pastor? Porque hoje nós vemos muitos casais que não querem ter filho. É da vontade de Deus essa vontade? Não querer ter filho é a mesma coisa de ser um ateu, de aprovar um aborto. Por quê? Qual é a ordem de Deus que ele deu lá no Gênesis? Viu? Crescei e minguai. É isso? Crescer e multiplicar. Eu escrevi agora uma portinha que eu ministrei na IABET, e a
Amém? Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Meus irmãos, eu vou apertar um pouquinho, viu? Aperte o cinto aí na cadeira, para você não saltar, tá bom? Eu vou apertar um pouquinho nessa mensagem sobre família. Por quê, pastor? Nós estamos precisando. E quem tem que falar sobre isso sou eu mesmo, o pastor da igreja, né? O pastor da igreja tem que te ensinar. Então, vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 até o versículo 9. Todos encontraram? Tem alguém procurando? Diga, eu estou, pastor. Todos acharam? O último livro do Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 a 9. Amém? Vamos ler alternado, coletivamente. E estes, pois, são os mandamentos. Diga comigo, mandamento. E estatuto, diga estatuto. E juízo, diga juízo. Que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que o fizesseis na terra a que passais a possuir. Verso 2. Ouve, pois, ó Israel, e atenta, que os guardes para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te diz o Senhor, Deus de teus pais, na terra que manda leite e mel. Verso 4. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Verso 6. E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Verso 8. Verso 9. Bora lá. Verso 9, 1, 2, 3. Podem sentar. Muito obrigado. Meus amados, toda a família merece os cuidados de Deus. Sim ou não? Nós vivemos hoje em uma época em que muitos valores foram trocados, e pela troca desses valores, as famílias têm passado por muitas dificuldades, tanto no âmbito interno como externo. Essa mudança de postura, de atitude, essa mudança de ritmo, essa mudança de disposição que os pais tiveram com a família, gerou também uma educação frágil, uma educação com muitas dificuldades, e o contexto cristão e familiar não, olhe bem para cá, não tem suportado a pressão do Estado, a pressão do mundo e nem a pressão do diabo. Porque o Estado, na sua base primordial, fomentado por ideologias satânicas, tem contribuído para a degradação
família no contexto cultural. Todo mundo sabe, irmão, que a família é a base de uma sociedade. Todas as nações preservavam e sempre preservaram o valor da família. Quando você olha para a chamada de Abraão, você vê Deus preservando ali a família, porque tirou ele lá da terra de Ur dos Caldeus e não tirou Abraão sozinho. Trouxe também com ele Sara, ou Sarai, a sua mulher. Quando Deus criou o jardim, foi bom. Quando Deus criou as árvores, foi bom. Quando Deus criou os peixes, o universo, foi bom. Tudo isso foi bom. Jardim, quando Deus criou Adão, no sexto dia, também foi bom. Tudo estava perfeito. Mas Adão, jardim, os animais, terrestre, marítimo, as estrelas, o sol, a lua, a terra, não era suficiente. Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma adjuntora. Então não existe felicidade para um homem se não tiver uma mulher ao seu lado. A mulher é a parte que completa o homem. Ah, pastor, eu estou solteiro há tantos anos. Não tem problema, sua vida particular é individual. Agora, que é bom ter uma companheira, e a Escritura diz que é bom, e o próprio Deus certifica, isto ele diz: é bom que o homem não esteja só. Louvado seja o nome do Senhor. E o resultado do relacionamento, da união, são o que? Os frutos. O que são os frutos de uma árvore de casamento? São os filhos. O salmista, escrevendo com toda exatidão no Salmo 127, ele diz que os filhos são bênçãos de Deus para a nossa vida. E eles são como flecha na mão de um arqueiro, que é atirada, cada um na sua rota, cada um na sua direção, cada um no seu propósito, colocando sobre nós, os pais, a responsabilidade de instruir, de ensinar, de conduzir, de trazer segurança, de aparar quando cai, de levantar ou dar força quando estiver fraco. Estes são os papéis dos pais. Todos os versículos da Bíblia que falam sobre ensinar, você vai ver na sua maioria que os verbos, eles estão em atividade. Por exemplo, a palavra instruir, você vai ver que essa palavra expressa uma ação de cada pessoa, cada pai, cada mãe. Ele tem que saber instruir o seu filho. Por isso que hoje nós iremos falar, diga comigo, a base bíblica para uma família cristã. A base bíblica para uma família cristã. O que é a base, pastor? É o alicerce. O que é a base, pastor? É o que traz segurança. O que é a base, pastor? É o baldame da casa. O que é a base, pastor? É onde nós gastamos mais dinheiro. É na base, é no alicerce. Porque tem gente que acha que vai fortificar uma família sem sacrifício. Não existe isso, irmão. Porque a Bíblia já diz: a família é a base. O caráter da família é a base. E a base na construção de um prédio é onde se gasta mais material e é onde se dá mais trabalho. Por exemplo, você vai construir uma casa, você não pode cavar superficialmente os pilares. Os pilares merecem uma profundidade. Você vai construir uma casa, além dos pilares, você precisa elaborar agora um sistema mais moderno. Qual é? Uma viga, no mínimo de 20 centímetros. Essa viga construída no baldame vai impedir o quê? Que tanto o baldame desça, como o baldame se despedaça. Então, constituir uma família alicerçada pela base cristã vai exigir o quê? Dificuldade. Vai exigir o quê? Trabalho. Vai exigir o quê? Dedicação. Vai exigir o quê? Empenho. Vai exigir o quê? Suor. Vai
concede a termos nós, para os pais, coração sábio. O que é coração sábio? Coração prudente, coração que ouve conselho. E o maior conselheiro hoje do universo chama-se Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Todos os detalhes que você precisa saber sobre como criar filho, como constituir família, como fortificar família, está aqui na Bíblia Sagrada. E nós queremos tirar algumas lições para a nossa vida. O que é adquirir coração sábio? Eu vou usar aqui um paralelo nessa mensagem, usar a família de Davi. Davi era um rei e foi considerado como o maior rei de Israel. Um homem temente, um homem adorador, um homem que reinou por 40 anos em todas as nações, ou todas as regiões de Israel. Davi era um rei admirável, mas Davi, como pai, foi péssimo como pai. Não teve os cuidados necessários, mas ainda se salvou. Alguém outro dia me perguntou: por que Deus colocou Salomão para ser rei de Israel? Porque ele não escolheu Adonias, porque ele não escolheu Amon, porque ele não escolheu Absalão, que eram os filhos verdadeiros de Davi, porque os outros não tiveram como filho coração sábio, não se importaram com a instrução, não se importaram com o entendimento, eles não ouviam a ninguém, os seus corações eram e se tornaram ensoberbecidos, e eles não aceitaram conselho. Alguém pode dizer: por que Salomão? Salomão, ele teve um coração sábio, um coração temente a Deus. Salomão foi um jovem que foi criado pelo seu pai e pela sua mãe. Porque hoje há uma incógnita, ou uma dúvida sobre responsabilidade doutrinária. Vocês sabiam que naquele tempo quem educava os filhos sobre doutrina e regime eram as mães. Os pais não viviam em casa, eles eram homens de guerra e homens da labuta e homens do trabalho. Eram as mães ou mulheres com sabedoria, era que educavam os seus filhos, porque passavam mais tempo com eles. Quando nós vamos para a carta de Paulo, nós vamos encontrar a avó Loide, se não me engano, e a Eunice, que criou a Timóteo, um jovem temente e prudente. Então as mães, as mulheres, elas têm ou tinham, na sua maior totalidade, responsabilidade para educar os seus filhos doutrinariamente. O homem da casa ainda é e era aquele que colocava moral, que colocava respeito, que colocava temor na casa dos filhos. Quando o pai chegava da guerra, os filhos se sentavam. Quando o pai era de coração aberto e gostava de conversar, os filhos sentavam-se ao redor dos pais, e os pais iam contar a história de bravura que eles fizeram nas guerras, e isto fortalecia a parte da masculinidade do homem, do filho, e o filho já crescia com aquele desejo de ser igual ao pai, e isso era o que acontecia. Mas na labuta do dia a dia, quem ficava na disciplina, quem ficava no ensino, quem ficava no dia a dia ensinando, era a mãe, porque era a mãe que era responsável de ficar a maior parte com os filhos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Salomão, ele foi um jovem que teve um coração sábio. Abra a sua Bíblia aí em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. 1 Reis 3, 9. Você pode correr a Bíblia aí, eu vou citar vários versículos, para que você não diga que são coisas da minha própria cabeça que eu estou pregando.
1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Glória a Deus. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este povo de tão grande povo? Essa aqui é a oração de Salomão, quando Deus chamou ele em oração para que ele pedisse o que ele quisesse. Salomão, se tu me pedir riqueza, eu vou te dar riqueza. Se tu me pedir glória, eu vou te dar glória. Se tu me pedir mulheres, eu vou te dar, ou qualquer outra coisa. Mas Salomão, um jovem temente no coração de Deus, ele pediu o quê? Diga, sabedoria. Sabedoria. Por quê, irmão? Porque olha, não adianta inteligência sem sabedoria, é tolice. Não adianta riqueza sem sabedoria, é tolice. Não adianta você ser um pai legal, beleza, que não se importa com a educação dos filhos. Meu filho, você é livre, faz o que você quiser, mas se você não tiver sabedoria, é besteira, é tolice. Então o filho, ele precisa ter um coração prudente. Dos 4 filhos de Davi, Salomão foi o mais prudente. Por quê, pastor? Porque todos os outros tinham um coração bom. Por exemplo, o Adonias tinha um coração bom. O Amon, um coração diabólico. Absalão, também um coração diabólico. Todos eles desejavam coisas más para os seus pais. Deu um exemplo? Adonias tinha um grande desejo de tomar o trono de Davi. Ele não queria que Davi matasse o seu pai, mas ele queria tomar o trono. E ele queria também invejar a função de Davi como sacerdote. Amon, tolo também. Amon deixou que o desejo do coração dele, pelas vaidades, levasse ele à loucura. Amon acabou o quê? Prostituindo, por que não dizer, estuprando a sua irmã, meia-irmã, Tamar. E por isso Absalão o matou o próprio irmão. Absalão era mais ambicioso. Absalão desejava que o pai morresse e que o trono fosse dele. E ele promoveu dentro de Israel uma guerra civil, uma grande guerra civil, e quase leva o povo a se destruir a si mesmo. Porém, Salomão teve uma atitude diferente. Porque às vezes o pai não é ruim, é o filho que é imprudente. Às vezes o pai não é mau, é o filho que não sabe se comportar. Já vou apertar o pai, mas por enquanto vai ficar no filho. É porque roçaram aquele mato ali, eu não sei quem foi que mandou, de frente da igreja. Eu ia quebrar um cipó desse tamanho, ia pelar ele, bem peladinho, trazer para cá e deitar minha filha, junto com essa plaquinha. Aquele cipózinho que nós apanhávamos quando nós éramos meninos, que não saía as folhas todas, ficava só a metade da folha. Você lembra? De goiaba doía demais, cipó de goiaba. Ei, de tamarindo, nem falar. Hein? Agora você vê que sobre este gabarito de educação, as coisas andavam mais no controle, irmão. As coisas tinham mais equilíbrio.
pastor, vai deixar no mesmo lugar. Não, vai deixar agora. Aí ele ia e deixava. Quando ele voltava, ele já podia esperar que a pizza estava feita. Ou não era assim? Eu me lembro uma vez que meu pai mandou ir comprar uma galinha. Uma galinha, eu tinha que atravessar 4 ruas para ir comprar essa galinha. E eu fui jogando peteca, brincando. Aí quando eu vi com a galinha, botei a galinha aqui para jogar na peteca e me esqueci da galinha mais. Fui embora. Isso aqui é caso real, meu pai lembra disso. Viu? E aí quando eu cheguei perto de casa, já pertinho, viu que o papai me olha de longe sem nada na mão. Aí foi que eu me lembrei da galinha. Ele gritou de lá: cadê a galinha? Ai, irmão. Irmão, eu voltei, como diz minha mãe, por cima do rastro, procurando essa galinha, irmão. E eu demorei procurando. Deu 10 horas e nada de eu chegar com a galinha pro almoço. Deu 10h30, 11 horas. Uma vizinha me viu andando chorando no meio da estrada, passando para baixo. Eu disse: o que você procura? Eu digo: uma galinha. Eu guardei, está aqui, leva. Mas essa galinha não me impediu de eu pegar uma pizza boa. Então a vara da correção é bíblica, execução. E a Bíblia descreve amor, Absalão e Adonias. Desses 3 filhos, o pior era Adonias, porque ele não era corrigido pelo seu pai hora nenhuma. Hora nenhuma. Hora nenhuma. 1 Reis, e aí onde você está? 1 Reis, versículo 1. Capítulo 1, versículo 6. Olha bem aí. 1 Reis 1,6, Fernando. Abra aí. Ele não era corrigido. E eu vou lhe dizer qual é a dificuldade de criar alguém sem corrigir ele. Achou? Pode ler. Glória a Deus. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e agagite e tivera depois de Absalão. Olha, Davi não repreendia Adonias. Qual é o prejuízo do pai ou da mãe que não repreende o filho? Ele vai crescer com um coração orgulhoso, irmão. Ele vai imaginar que pode fazer o quê? Tudo. Tem gente aí sofrendo dessas coisas, irmão. Ele diz assim: eu mesmo que não vou fazer meu filho chorar. Tu não faz ele chorar agora. Quando ele crescer, quem vai chorar é tu, no lugar dele. Então, Adonias foi criado de uma maneira o quê? Que tipo de criação se dava para Adonias no dia de hoje? Que tipo de criação, Fernando? O que tu acha? Se dava? Para Adonias no dia de hoje. A parte que está falando aqui era aquela criança que se fazia de tudo e nunca era muito dedicado, nunca era disciplinado. O tipo de criação que Davi criou Adonias era chamada a criação liberal. O que é a criação liberal? É aquela mãe que tem a filha, mas nunca repreende ela. No dia que ela vai repreender, a filha sobe em cima dela com 4 pedras na mão. E aí ela se cala logo, fica murchinha, caladinha e tem medo. Eu não vou fazer isso mais. Aí ela deixa a filha fazer tudo. É aquele pai que não quer repreender o filho. O filho tem 11 anos, o filho tem 10 anos, o filho tem 12 anos, o filho tem 13 anos, o filho tem 14 anos, o filho tem 15 anos, o filho tem 16 anos, 17 anos, 18 anos. Pela lei, ele está pré-maior de idade. Pela lei, com 18 anos. Porém, ainda não é maior de idade. 18 de educação, de postura. Vocês sabiam, gente? Vocês sabiam, olha bem para cá. Vocês sabiam que se uma jovem de 15 anos, se for denunciada dela no conselho tutelar, por uma conduta desordeira na escola ou na sociedade, quem é chamado no conselho é os pais, e quem é responsabilizado também são os pais pela conduta de quem é menor de idade.
Então Adonias era a criação liberal. A criação liberal, você faz o que quer, vai para onde quer, chega a hora que quer, não dá satisfação para o pai nem para a mãe e está tudo bem. Sabe o que vai acontecer? Vou usar de uma linguagem interiorana. Sabe o que vai acontecer com um animal que não se bota cabresto nele? Sabe? Ele vai correr solto dentro da sombra, que era assim que acontecia. Porque quando eu era moleque, eu andava montado em lombo de mula e de burro. E ele, um animal sem cabresto, ele corre solto dentro da sombra. No dia que o dono vai pegar ele para botar um cabresto, aí vai ter trabalho. É melhor tu ir logo com uma tora de pau aqui de trás das costas. Porque na hora que tu botar o cabresto nele, que ele tentar pular para se soltar, que não consegue, ele vem para cima de ti com os dentes desse tamanho para te morder. Aí nessa hora tu endura no pé da orelha dele, viu? Aí ele cai, e depois leva até ele se adomar, ser domado. E você não deve, parece até o retrato do dia de hoje, quem cria filho liberalmente. Que tem pai que pensa que criar filha mulher é igual se cria filho homem. Não, filha mulher é diferente. Tem muito pai perdido. Filha mulher é diferente. Filha mulher não sai de casa sem dizer para onde vai. Filha mulher tem que sair de casa dizendo na hora que vai voltar. Olha bem, dizendo na hora que vai voltar. Filha mulher, de vez em quando, tu tem que pegar o celular dela zangado mesmo. Que ela se zanga. Quando a gente pega o celular dela, tira a senha aí. Não, tira a senha. Tirou a senha, tirou. Aí tu vai vasculhar no Xiaomi, no Instagram, no Facebook, todas as mensagens que ela manda. Porque ela pode estar entrando por um caminho que depois tu não vai mais conseguir controlar ela. Filha mulher tem que ter grade em todas as janelas. Filha mulher chega, dá um recado, olha bem, que, ei, irmão, que tem pai todo, tem pai boca aberta, manezão, papai, fulano de tal me chamou para ir dormir lá na casa dela. Não, quem é o dono que vai acreditar numa conversa dessa? Filha mulher, dormir em outra casa? Aqui não tem cama não. Eu já passei por isso. Sabe que um dia ela chegou para mim, 13 anos, eu era 14, não sei, para a Antônia: mamãe, eu vou dormir na casa de um colega tal. Minha filha, aqui não tem cama não. Tua cama quebrou? Não, senhora. Filha mulher é diferente de criar filho homem. Filha mulher tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter postura, tem que ter ensinamento, tem que ter instrução. E o maior problema que nós estamos enfrentando não é só aqui não. Aqui tem sido difícil. Mas o maior problema são as famílias. Por quê, pastor? Olha, quem forma a igreja são as famílias. Família estruturada, igreja estruturada. Se tem um filho aí que está zangado com o pai, ele é igreja. Como é que ele está sendo crente, irmão? Um filho não pode estar zangado com o pai, e nem o pai com o filho, senão ele não está crente. Ou tá? Tá, irmão? Não tem como. Não tem como. Então, Adonias, a criação de Adonias era o quê? Liberal. Faz o que quer, vai a hora que quer. Viu? Aqui nós lá em casa, não por desconfiança, não. Mas nós lá em casa, nós temos um aplicativozinho chamado 360. Ele mostra tudo via satélite, até a casa onde a pessoa está. A casa onde a pessoa está. Eu aperto lá, quando a Safira está perto de sair do tribunal, eu aperto. Aí puxo no satélite, ela está dentro do tribunal ainda, está lá dentro ainda. Viu? Quando ela pega o ônibus, aparece a fotozinha do carro, diz até a quilometragem que o carro está andando.
puxo, está lá no terminal. A mesma coisa é o querido. Isso é o que, pastor? Pai superprotetor? Não, irmão. Não é não. É porque o mundo é mau. O mundo é diabólico. O mundo é maligno. O mundo é perverso. O mundo é influenciável. E muitos de nós aqui vivemos e sofremos essa influência mundana. Na nossa maioria aqui, muitos de nós não foram criados na igreja. Alguns primeiro passaram pela prensa do mundo, o moinho do mundo, sofreram mais do que sovaco de aleijado para poder ter o entendimento, a sabedoria que precisa ter. Então hoje você é crente, sua esposa é crente, você tem um pastor, você tem a Bíblia Sagrada, você faz parte de uma igreja, para você ser ensinado como deve fazer as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O outro filho era Absalão. Absalão era aquele filho trancadão. Sabe aquele filho que não parece que não gosta de dar satisfação de nada? Você só vê ele de relance. E você, como pai, precisa quebrar esse tabu. Eu vou dizer a vocês uma das coisas que tem acontecido, que tem tirado dos pais o entendimento para as coisas. Qual é? Almoçar na mesa e jantar na mesa. Isso aqui é uma regra familiar minha que eu recebi dos meus pais. Certo? Lá em casa ninguém almoça com um prato assistindo televisão. Ninguém almoça com um prato em cima de cama. Porque na hora do almoço eu vou olhar para o carocinho do olho do Felipe e da Safira e perceber o que está acontecendo. Rebeca nos conhece e sabe. É tradição nossa tomar café junto, almoçar junto a caneta, almoçar na mesa e jantar na mesa. Por a família ter perdido esse conceito, os pais não conseguem mais perceber nos filhos as dificuldades emocionais que eles estão vivendo. Felipe, eu olho para ele, eu já conheço quando ele está com uma luta. Ele está com uma luta, ele ainda não me disse, mas vai me dizer. Safira do mesmo jeito. É na hora do almoço que a gente descobre dos nossos filhos exatamente como está a vida emocional deles. Porque quando você é um pai que tem sabedoria de Deus, não precisa falar a dificuldade. Deus mesmo vai te mostrando os sinais, os sinais. Quem está entendendo, diga amém. Então, é importante que você quebre a barreira que distancia você dos filhos. Vê o filho por ali, dentro do quarto trancado todo o tempo. A menina assim almoçou, correu para dentro do quarto, trancou a porta. Cobra tudo, cara. Qual é o teu problema? Que ladrão vem entrar aqui em casa para te assaltar. O que tu quer que porta de quarto trancado? Hein? O que tu está fazendo que eu não posso ver? Hein? Aqui não tem bicho, não tem animal. Viver trancado 24 horas é o primeiro sinal que as coisas não estão caminhando bem. Eu comparo o relacionamento de pai e filho com pastor e ovelha. Quando tu vê um crente que é acostumado a sentar bem aqui na cadeira da frente, uma semana ele mudou lá para o meio, outra semana ele está lá mais atrás, depois ele está lá no último, ele não está bem, tem alguma coisa acontecendo com ele. E quando ele peca, o crente se distancia, comete um pecado, ele não encara o pastor, ele não olha, ele olha, abaixa logo a cara e sai andando. E se ele ia diminuir o caminho e ele perceber que o pastor vem, se tiver um beco, ele entra para não passar perto do pastor. Tinha um irmão daqui dessa igreja nossa, uma irmã. A irmã quando entrava lá, Pai do Senhor, pastor, com maior alforria, meu Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? Um dia desse eu entrei lá
não estava bem espiritual. A mesma coisa o relacionamento de pai com o filho. Quando o filho não está bem, você conhece. Quando a filha não está bem, você conhece. Você tem discernimento para descobrir emocionalmente, espiritualmente. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Volta para cá, Thales. É importante que a gente entenda esse princípio, esse conceito, porque os filhos são mesmo. Pastor, e como é que eu faço se a pessoa não quiser obedecer? Vamos lá, Provérbio, olha aí, Provérbio 22:15. Provérbio 22:15, olha aí. Que tem gente que pensa que bater em filho com cipózinho, de cinto, irmão, é bacana demais, irmão. Legal demais isso. Tem gente que pensa que é pecado. Não, é ordenança de Deus. Não tirar a vara das costas do desobediente. Porque tem, olha, tem gente que não gosta de conselho, gosta mesmo é de apanhar. Ó, beleza? Para quem não gosta de conselho, ataque é o melhor caminho, meu filho. Não vai gostar. Achou, Fernando? Aperta aí, meu filho. Provérbios 22:15. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Olha, a vara aqui, sabe o que é a vara aqui? É cipó de multa, é cipó de tamarino, é cipó, a vara aqui não é outra coisa não, é cipó de goiaba, é cinturãozinho. Mas o conselho tutelar me pega, bate só na canelinha, do joelho para baixo, que o conselho tutelar não te pega. Não te pega. É o quê? Trocar o microfone? Então é importante, muito importante, que o pai, olha para essa figura ali, não retira. Aí, Fernando, como é que diz aí? Mas a vara da correção a afugentará dela. Só isso? Lê o versículo todo, 22:15. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. A astúcia, irmão, é aquelas coisinhas que criança hoje ele aprende a fazer chantagem com os pais. Criança hoje pequena, não dá mais chantagem com os pais. Bate o pé no chão, zangado, derrama prato de comida na hora do almoço. Ah, irmão, sapateia, tem uns até que desmaia, zangado. A minha mãe, quando alguém resolvia desmaiar lá em casa, era só uma vez, para nunca mais, né, gente? Mamãe pegava o cipó, irmão, e a pessoa desmaiadinha, o beicinho tremendo só de raiva, aí ataca a comida, ligeiro e voltava e se levantava. Agora hoje, o pai hoje, quando o pai vai corrigir o filho, a mãe entra no meio. Mãe tola, irmão. Mulher tola que se mete em correção de pai com filho. Ou quando a mãe vai corrigir, o pai se mete no meio. Isso é tolice, isso é falta de prudência. Quando a mãe, o que acontece quando o pai vai corrigir e a mãe se mete no meio? Na tua visão, velho, o que acontece? Fala no microfone. Eu creio que ali vai acontecer uma quebra de autoridade, tanto de um como de outro. Quebra de autoridade. Eu, como fui criado apenas com a minha mãe, ela praticamente exerceu os dois papéis, de pai e de mãe. Tu apanhou? Demais. Aí tem pai hoje que ele não quer o quê? Disciplinar. Crente. Tem crente aí todinho. Crente pertinha.
bater no filho é pecado, irmão. Pecado é não bater se precisar. Porque mais tarde ele vai fazer tu sofrer. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, no provérbio abençoado. Provérbio 13:24, abra aí. A falta de disciplina. O que ele diz? 13:24. Aquele que poupa a sua vara odeia seu filho, mas aquele que o ama o castiga desde cedo. Olha, irmão, isso aqui não é. O que ele está dizendo aqui, Bené? Aquele que poupa de corrigir o seu filho, o odeia. Fazer odiar. Mas aquele que corrige, o que ele faz? Ele ama, irmão. Olha o que a Escritura diz em Hebreus acerca de nós, os cristãos. Deus disciplina e corrige quem Ele odeia. É assim? Como é? Deus disciplina e corrige quem Ele ama. Quando tu vê o pai não se importar com o filho, ele não te ama não, verdinho. Ele está só te suportando, mas ele não te ama. Quando tu vê uma mãe que não se importa com a filha, não ama não. Não é eu que estou dizendo não. Está dizendo o quê? É a Bíblia Sagrada. Repete aí, Pedro, para nós voltar. Aquele que poupa a sua vara odeia ao seu filho, mas aquele que o ama o castiga desde cedo. Olha aí, desde cedo, criancinha mesmo, criancinha vai palmadinha, criancinha, cresceu maiorzinho, vai, palma corazinha na mão, palma, vem pra cá, que foi? Não, na escola não vi no TV, vai apanhar, vai, não faz a palmatória você sabe como é, né? É aquela tábua, ela tem um cabelo fino, aí vem em cima tem uma roda, vem no meio tem um buraquinho, aí quando você bate, pá, na mão, chega aquele buraquinho, dá uma pressão, cai, chega, chupa a mão. Palmatória é assim, a relíquia do passado. Já eu vou explicar como é que nós temos que corrigir. E tem gente aí, não é com ignorância não, e nem grosseria. Não vá matar o seu filho de uma palmatorada. Não vai matar o seu filho de uma cipuada. Não. Eu vou dizer como é que você vai fazer isso aí. Eu não. A Escritura. Vamos lá, lê o livro de Provérbios 23:13, por favor. Disciplina não mata, corrige. 23:13. Achou? Até. Não detenhas a disciplina da criança, pois se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Não morrerá. Não retire a disciplina da criança. E se tu bater nele, eu vou trocar a palavra vara por cipó. Com um cipó ou um cinto, ele não vai morrer não, meu filho. Ele vai só se aperfeiçoar. Tem pai e mãe tão betinha hoje, que quando dá uma pisa no filho, ele vai lá para outro quarto chorar. Larga de cerveja que todo mundo apanhou quando era menino. Faz parte da fase de educação dos filhos. As crianças não vão ficar zangadas comigo depois dessa mensagem. O negócio é feio para vocês, viu? Versículo 14, Fernando. 23:14. Tu o baterás com a vara e livrará a sua alma do inferno. Olha aí, isso tem a ver até com a salvação. O menino chega para mim lá em casa um dia, um exemplo. Papai, eu não quero mais ir, não vou para a igreja não. E não, meu filho. Mas o seu pai é crente, meu filho. Você vai morar onde? Diz crente. Porque aqui, o sacerdote sou eu sou crente. Sua mãe é crente. Você vai viver aonde, meu
inferno. Tem muito pai aí que os filhos eram crentes. Ele afrouxou a rédea, largou de mão, viu? Hoje está tendo dor de cabeça, irmão. Não, lá em casa meus filhos sabem. Eu sou crente, lá em casa os vizinhos, os parentes me visitam pouco. Porque, lá em casa quem fuma vai me visitar, não fume mais aqui em casa, porque eu não fumo. Quem bebe, eu não bebo. Quem chama palavrão, eu não chamo palavrão. Quem anda quase nu, aqui em casa não dá. As minhas cunhadas ou qualquer irmã minha que vem me visitar, qualquer mulher, anda com short desse tamanho. Ei, antes de tu vir, eu quero te pedir uma coisa. Viu? Nem que você peça roupa emprestada. Mas aqui em casa nós não aceitamos ninguém andar de short. Viu? Ter um shortzinho de um palmo de tamanho. Não dá. Aqui em casa é casa de crente. Aí a pessoa pode morar muitos anos, mas andando de conformidade à vontade da casa. Pastor, eu estou dizendo isso aqui, não é com brincadeira, não. Eu já vivi na terra. Eu já mandei gente ir embora lá de casa. Não foi só uma vez, não. Tu pensa que isso aqui é só da boca para fora? É não, meu filho. Meu filho não quer? Quer não. Quer, eu não quero. Então vai caçar outro lugar. Aqui não dá pra aqui. Meus filhos estão maiores de idade, meus 2 filhos. Enquanto eles estiverem dentro de casa, a responsabilidade é minha e a lei da casa também é minha. E o Felipe se casar, ele vai mandar na casa dele. Safira na casa dela, pra lá. Safira morou só 3 anos, 4 anos parece, e ela não sabia disso. Eu vou dizer para ela hoje no microfone da igreja. Ela voltou a morar comigo, agora só sai casada de casa. Se sair de casa sem ser casada, já sabe como é que vai ser. Pai é sacerdote, mãe tem que ser sábia, não é sabiá. É sábia para poder edificar a casa. Vamos apertar um pouquinho mais para frente. Vamos lá, Provérbios 29:15. Abra aí. Olha o livro abençoado, a criação é Provérbios. Amém? 29:15. Abra aí, Provérbios 29:15. Bíblia. Como meu pastor preceito diz, pastor Aziel, o crente só se torna sábio quando ele passa e decide estudar a Bíblia Sagrada. Enquanto ele quer ler a Bíblia pela metade, não vai chegar a lugar nenhum. Achou, Fernando? Amém. Pode ler. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si traz vergonha para sua mãe. Olha só, a disciplina traz sabedoria quando o pai aplica. Mas quando não é aplicada, traz o quê? Honra. Não ouvi? Honra. Vergonha para sua mãe. Pastor, meu filho já tem bar. Mora na tua casa? Mora. É teu filho. Todo filho grande tem a última pizza guardada do pai. Todo filho grande. Lá em casa está guardada do Felipe, da Safira. Tomara que no filho precise eu dar. Porque quando o filho cresce muito, que nem um Felipe, já está grande a vez que tem que botar uma algema nele, num tronco, para poder dar a última pisa. Porque o cangote já está grosso. Então, disciplinar, ter uma vida de disciplina, de correção, de instrução, de ensino, não mata ninguém. Você nunca vai ver um filho relaxado por causa de taca, mas ver ele relaxado por alguém não cuidar dele. Tem gente que vai para a escola, olha bem, aqui mesmo no bairro, vai para o colégio, chega 8 horas da noite, sai 5 da tarde. Estava onde esse tempo todinho? Estava onde? O que estava fazendo? Hein? Para tu chegar 8 horas. Não, tu está estudando até 8 horas, Davi. É, Davi, até 8 horas. Um exemplo. Aí nessa hora que o caldo engrossa, né? Provérbio 19.
filho. Filho, até. Enquanto há esperança, e não deixe que a tua alma ceda por causa do seu choro. Olha aí. Tem gente que já perdeu a esperança. Deixou o cara crescer demais. O cara ficou muito grande, irmão. Eu vim agora no Uber, lá onde eu fui deixar o carro do irmão Bruno, e o negão policial com a cabeça pelada vinha falando que eu tenho sorte de topar gente que fala de família para mim. E eu fui e comecei a instruir ele. Rola pelo chão assim, ó. Rola pra cá, mas não solta. Só solta quando chegar no final. A minha mãe e o meu pai tinham uma tal de pisa conversada. Oi, mãe. Isso doía demais, Monteiro. Essa pisa conversada. Cada lapada é uma conversa. Papai já acabou, não, já tem aqui. E a casa caía. Pisa conversada. Amém? Agora eu vou instruir os pais. Como é que se deve fazer isso? Não vai fazer que nem um amigo meu que foi bater no filho. Na primeira burrada que ele deu, quebrou a perna do filho logo. E aí ele foi chamado para o conselho tutelar. Lá perdeu a mulher, o filho, o casamento. Se acabou tudo por causa dessa burrada. Cara, tu é doido? O que foi? Eu chorando, o que foi? Cara, eu estava com raiva demais. Eu estava com tanta raiva que quando eu fui dar um bom no meu filho, eu não medi esforço e ele era muito magro. Eu quebrei a perna dele. Cara, eu cometi um erro gravíssimo. Diga comigo, letra A. Diga, letra A. Corrigir sem raiva. Você vai bater em alguém, num filho, deixa para bater quando a raiva já tiver passado. Não, pastor, eu só bato na raiva. Eu não. Lá em casa o Antônio já contou isso. Fazia uma raiva para mim, amanhã, 5 horas, vocês vão apanhar. 5 horas da tarde. E aí comendo aqui, abraçando, botando na perna, beijando na testa. Normal, irmão. Reloginho bateu 5 horas. Está na hora da nossa conversa. Por quê, pastor? Isso é um método que a gente aprende. No decorrer do espaço, a pessoa vai refletindo no erro que ele cometeu. Pastor, eu gosto de bater com um pedaço de pau. Não é sério. Eu gosto de bater de coque. Não é certo. Eu gosto de bater na cara. Não é certo. Vá no mato, tire um cipózinho. Tire o cinto da cintura. Bota o lado da fivela dentro da mão. Fica de joelho, correndo. Não. Você pode dar uma lapada e pegar no olho, cegar, ou em algum lugar. De joelho. Não. Vem pra cá, meu filho. É aqui mesmo. Aí você bate aonde é para bater. Sem raiva, com o material certo. Que tem mãe que gosta de dar toque em cabeça de menino. Isso não é sério. Você pode adoecer a criança. Você pode trazer uma lesão até no cérebro da criança. Outro, rebola faca, rebola pau. Isso não é certo, irmão. Pai que ama, não faz isso. Não faz isso. Cipó, de joelhozinho no caroço de milho. Viu, irmão? De punho espinguinha de milho. E aí de joelhozinho. Palmatória. Palmatória é top demais. É bom demais palmatória. Ainda mais para quem não faz dever de escola. Amém, irmão? Amém. Letra B, diga, disciplina. Física. Tem como finalidade realizar o crescimento. Tem que ser acompanhado do diabo. Nunca se esqueça, nunca vá bater no seu filho sem ele saber por que está apanhando.
assim. Por isso que você vai apanhar. Apanhou, manda banhar. Banhar é top, depois de uma piscina banhar. Que aí a água esfria, tira todas as marcas. Depois, quando a raivazinha passar, você chama ele de novo. Se for filha mulher, bote na perna. Se for filho homem, bote sentado. E explique para ele o porquê da correção. Irmão, dá certinho desse jeito. Eu não vi um para dar errado. Mas tem pai que ele bate no filho, volta a matar, mas nunca ele sabe por que está apanhando. Isso não é justo, é? Não, irmão. Não é justo. Tem pai que não tem entendimento dessas coisas. Letra C. Na correção não se exagera. Tudo sobre controle. Olha, o pai não deve bater por qualquer besteira. Eu sempre sigo a regra dos 3. Sabe qual é ela? Sabe qual é a regra dos 3? Não? Sim ou não? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 misericórdias. Lá em casa meus filhos sabem. É ou não é? Era avisado 3 vezes. Não faz isso. Tá bom, papai, não vou fazer mais nada. Não faz isso. Tá bom, papai, não vou fazer mais nada. Já foi aí o pai e o filho, né? Demorou. Não faz isso. Tá bom, papai, não vou fazer mais nada. É o último limite. O Espírito Santo passou. Fez de novo. Aí a carne assume. Aí não é bom. Aí você vai ter que sentar, corrigir, com entendimento. O que você vê hoje de criança mal criada não é brincadeira. Você está aqui sentado conversando com o dono da casa, criança passando no meio, para cima e para baixo. Criança às vezes até batendo na cara da mãe, dando língua, respondendo. Irmão, isso não acontecia antigamente não. De jeito nenhum. É diferente demais hoje. Tem menino hoje que é mal educado ao extremo. Aprendeu aonde, irmão? Será? Lá em casa. Na casa de quem foi? O pai, meu filho. Casa de pai, escola. Que filho. Quando tu vê um meninozinho desse tamanho, chamando o diabo, ou todo o nome, 2 coisas acontecem. Ou ele só bebe na casa alheia, na casa de um e de outro, ou ele aprendeu na própria casa. O maior erro de um pai e de uma mãe é pegar o filho dele e mandar para outro lugar para se criar. Até para passar meses e zerar. Quando ele vem de lá, ele vem com um monte de sete, que nem jumento ruim, que para tu tirar vai dar o quê? Trabalho. Até na casa da avó é limitado. Educação é minha mesmo. Vai na casa da avó, vai, passa 15 dias, vai sair, vai, vem cá, vou te ensinar. Presta atenção. O que tu vê para lá, tu deixa logo para lá. Não traz para cá não. Que tu já sabe como é as coisas. Pronto. Mas tem gente que quer pegar filho para criar com 15 anos, morou não sei quanto tempo com um parente. Aí 15 anos vem embora, papai, eu quero ir para sua casa. Não, irmão, que já passou o tempo. Porque, cara, tu foi educado por outra pessoa. Eu não te conheço direito. Quem conhece é tua avó. Viu? Letra D. Vou já encerrar, irmão. Letra D. Disciplina não é humilhação. Que é para o pai. Que tem pai que ele é chantagista. O pai chantagista. Ou a mãe chantagista. O pai chantageia aquele que começa a ameaçar o filho. Olha, eu te dou roupa. Tu sabe que eu que te sustento. Eu que te dou sapato. Eu que pago. Não faça isso não. Faça não. É sua obrigação sustentar o filho. É obrigação sua. Não jogue na cara do seu filho o que você faz por ele.
da minha boca uma alegação. Que o pai, ele não pode fazer isso com os filhos. Ele precisa impor respeito sem humilhar as pessoas. Ou é certo humilhar os filhos? Ameaçar. Eu estava até dizendo agora para um irmão que quando o pai é um bom pai, olha para a tia da irmã Rebeca, que quando o pai é um bom pai, o filho não quer sair de casa não. Ele quer ficar debaixo da asinha do pai todo o tempo. Agora, quando o pai não é um bom pai, qualquer brechinha que ele olha, ele mete a cabeça para ir embora. O pai, quando é um bom pai, ele tem que empurrar os filhos para o mercado de trabalho. Vai trabalhar. Porque ele não quer ir, porque ele acha legal. Sabe que o pai se responsabiliza por tudo. Eu vou falar isso aqui debaixo do sangue de Jesus. Está aqui. Eu desafio qualquer um dos meus 2 filhos pegar uma folha de papel em branco e uma caneta e me dar um exemplo de um pai igual ao pai deles, do amigo deles, o pai do Enzo, que é o namorado da família, o pai da Rebeca, que é a namorada do Felipe. Pode escrever como é o pai de vocês e olhar, e pode fazer comparação. Pastor, tu é melhor? Não. Eu sempre tive preocupação com os meus filhos, principalmente na área da educação espiritual. Os meus filhos já com 8 anos de idade, 10 anos, já liam a Bíblia todo dia. Todo dia, irmão. Nunca fui um pai relaxado com a educação de filho. Que tem pai aí que ele não se importa, não. Se importa, não. Então aqui, ó, tem mais ou menos o básico de que uma família precisa ter. Diálogo. Não existe relacionamento sem diálogo. É tolice tua não querer conversar com teu filho. O cara é macho? É homem? Bota o boné para trás, monta ele na moto e sai com ele, vai para a beira do mar. Bora, meu, fala aí o que está acontecendo. Só tu e ele. É uma namorada? É a tua primeira vez com uma mulher? Me conta aí como foi, viu? Teve algum problema? Hein? Alguma dificuldade? Alguma frustração? Viu? É diálogo, é conversar. E a mãe, pastor? A mãe com a filha. Ensinar a filha desde os primeiros passos. O período dela, menstrual. O diálogo com o namorado. Como é que ela vai se portar com o namorado? Que tipo de cipózinha ela vai levar? Ela vai levar para segurar a mão do caboclo quando estiver namorando. Porque, olha, se você não instruir sua filha, a internet vai instruir, a escola vai instruir, o mundo vai instruir, e de uma maneira errada. Diabo. Ou, diga comigo, lazer. Lazer. O que é lazer? Sair com os filhos. Nada na vida é só trabalho. O que o lazer traz, pastor? Primeiro, o lazer ensina os teus filhos a se relacionar com outras pessoas. Vou pro shopping com o Felipe, levo R$100 no bolso. Leva 100, Felipe, também. Safira leva 50, doutora leva 30. E aí nós vamos. Chega lá, nós vamos sentar naquela roda. McDonald's, sal e brasa. Eu aprendi agora esse irmão. Tá lá naquela praça do shopping. Todo mundo olha para nós lá sentado. Tem aqueles imaginam, são ricos, tem dinheiro. E nós também olhando para todo mundo e achando que é o quê? Rico, irmão. Irmão, hein? Isso vai ensinar os teus filhos a se relacionar, a caminhar com as pessoas.
felicidade hoje, pastoral é essa. Eu gosto muito de prática. Quando o pai dá uma pisa no filho, que ele já está com o pescocinho grosso, muitas das vezes quando o pai vira as costas, só na mente dele, tchau, eu te odeio. Ele fala isso, faz isso. Depois, quando passa a raiva, ele se arrepende. Mas quem não fez isso ainda aqui, mano? Como filho homem. As mulheres eu não sei, eu não sou mulher, mas homem eu sei que é assim, desse jeito. Eu sei desse jeito. Então, eu preciso o quê? Liberar o quê? Perdão na família. A família tem que ter habilidade, irmão. O diálogo, o lazer e o perdão. É tirar todo o rancor da mãe. Frustração de mãe em coração de filho é brecha para demônios e espíritos se alojar na pessoa. Já teve gente que eu fui orar, endemoniado. Filha mulher, endemoniada. Vou matar a mãe. E aí a gente acaba perguntando, e aí? Ela tem um rancor da mãe, ela odeia a mãe, ela tem uma mágoa da mãe que ela fez por ela. Irmão, é porta para o diabo entrar no coração e na vida das pessoas. Abre o coração e perdoa a mãe, perdoa o pai, perdoa os amigos, perdoa todos aqueles que vos tem ofendido. É um mandamento. Vamos lá? Felicidade é o estado. A vida não é só feita de felicidade, sério? Não, tem tristeza. Mas quando você não tem habilidade, você só vive triste e você só vive angustiada ou angustiado. Por quê, pastor? Você não tem habilidade de lidar com as frustrações. Tem mulher que ela tem uma arranha-arranha com o marido e a bicha é rancorosa, cangaceira mesmo. Passa tempo guardando o rancor do marido daquela besteira que ele falou. Mas o conselho que eu dou é você não falar. Não vale não. Para que você não sofra. Então a felicidade é um estado que você tem que procurar ele constantemente. Está em busca da felicidade. Eu digo por meus filhos mesmo, irmão, eu sou um homem feliz. Tem uma cruz? Claro, quem não tem uma cruz aí? Levanta a mão. Todo mundo tem uma cruz, meu filho. Eu vou dizer que a cruz é a minha mulher? É isso? Quem? Pode ver se tu dorme em casa hoje. Eu vou dizer que a cruz é o meu filho? Não, irmão. Não, irmão. A cruz, ela é natural da convivência humana. Quem segue a Jesus tem cruz. Olha o que ele diz em 10:34. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Diz agora é Bíblia ali fora. O que é a vida cristã? Vou filosofar um minuto. O que é a vida cristã sem provas? O que era o céu se não tivesse dificuldade para chegar lá? O que era a alegria se não tivesse a tristeza para tu passar por ela? Como é que tu ia valorizar a felicidade se não tivesse a tristeza? Deus é perfeito, meu irmão, e faz tudo no seu devido lugar. Vamos lá. Abraço.
Tem pai que é cara de delegado noite e dia. Calma aí, cara. Dá um tempo. Sorri, meu irmão. Sorri. Não tem habilidade para lidar com a situação. Disciplina. Então vamos parar por aqui. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vamos ficar de pé. Vou dirigir uma oração aqui nas famílias. Tá bom?